a nossa maratona já está começando a olhar lá o nosso ponto de chegada, a nossa vitória. Então, nós já conversamos, né, sobre a certeza da salvação, lembram da importância, né, de tomar uma atitude, tomar uma decisão por Cristo e que o Espírito Santo, ele testifica no nosso coração sobre a nossa salvação. Depois nós vimos sobre a nova aliança, que foi feita através de Jesus, sobre o batismo nas águas, que é o batismo do arrependimento. Vimos também a ceia como um memorial. E depois nós começamos a conversar, né, sobre o Espírito Santo, onde a gente conversou a importância da gente ter um entendimento de que ele é uma pessoa e que ele quer um relacionamento conosco, dos símbolos e características do Espírito Santo, dos frutos do Espírito Santo, da importância de nós sabermos que é pelos frutos que nós seremos reconhecidos, principalmente pelo amor. Então, quando as pessoas olham para nós e veem o fluir do Espírito Santo através da nossa vida, o amor de Deus, onde a gente ama os nossos inimigos, onde a gente ajuda aquelas pessoas que menosprezam, a gente ajuda aqueles que não têm nada como dar em troca para nós. Nesse momento, as pessoas olham e veem o amor de Deus através das nossas vidas. E aí somos reconhecidos como filhos de Deus. Então, lembrando, né, da importância desses frutos, né, de nós trabalharmos em cooperação com o Espírito Santo para que possamos fluir destes frutos. Vamos orar. Lembrando, né, sempre que isso é uma coisa muito importante em todas as vezes que nós formos estudar a palavra do Senhor, da gente tirar este tempo de entrar na presença dele, pedir discernimento, pedir sabedoria. Então, façam disso uma disciplina para vocês, né? Um momento, um hábito. Sempre que vocês forem ler a palavra, antes de ler a palavra, peçam ao Espírito Santo que esteja com vocês, dando discernimento, dando sabedoria, dando inteligência para o aprendizado de vocês. Paizinho amado, eu queria entrar na tua presença, Senhor, e apresentar, Senhor, diante de ti, Senhor, todas as pessoas que estão fazendo o curso de discipulado, Pai. Tu conhece cada uma delas, conhece a estrada de cada uma delas, o momento de cada uma delas, as dificuldades, as facilidades que tu deste para cada uma delas, Pai. Paizinho amado, coloco elas diante de ti, Senhor, pedindo a tua graça, a tua unção, Senhor, para que neste momento, Senhor, eles possam aprender de ti, Senhor, através da tua palavra. Peço a ti, Espírito Santo, que dê a eles sabedoria, discernimento, inteligência, dá a eles iluminação, para que eles entendam, compreendam, guardem no coração e principalmente obedeçam a tua palavra. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Pessoal, assim, isso tem que ser um hábito na nossa vida. Então, trabalhem para que isso aconteça na vida de vocês. Sempre que vocês forem abrir a palavra, antes de abrir a palavra, tenha um tempinho, ore, peça, porque no momento que tu pede, ele vem, né? Esta é a promessa. Então, lembram-se que nós estamos conversando sobre o Espírito Santo, que ele convence do pecado, né? Convence da justiça, do juízo, e ele também nos leva a toda a verdade. Isso é uma coisa que nós temos que aprender na prática. Nós temos que trabalhar isso na nossa vida, que ele nos leva a toda a verdade. Então, quando eu estou com dúvida, quando eu não sei o rumo a seguir, peça ao Espírito Santo. Peça que ele te guie, que ele te mostre, que ele te revele. Então, ele, né, nos leva a todo o arrependimento, ele nos purifica e nos santifica. É um trabalho também do Espírito Santo. Claro que com a nossa parceria, lembrem-se, né, Deus não quer uma coisa unilateral, e sim bilateral, quer dizer, ele quer a nossa parceria. Então, lembre-se que tanto nesse processo, né, de purificação quanto santificação, tem a ação do Espírito Santo na nossa vida, mas também
tem uma parte que é nossa. Nós devemos buscar isso e mudar os nossos hábitos, as nossas atitudes. Devemos pedir e exercitar os frutos do Espírito Santo e pedir os seus dons. Então hoje, né, nós vamos conversar sobre os dons do Espírito Santo. Então aqui, lá em Coríntios, em 1 Coríntios 12, de 1 a 11, diz assim: Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Mas um só e mesmo Espírito opera todas as coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Então aqui já tem um grande aprendizado sobre dons. Primeiro, os dons não são nossos. Os dons são do Espírito Santo. Segundo, ele é que concede a cada um de nós, mas para um bem útil. Não é assim, eu quero dom de cura, eu quero dom de cura. Não, Deus não vai te dar um dom de cura se esse dom não for usado para um bem útil, para o bem da igreja, para o bem do mundo. E principalmente que se esse dom vier para te afastar dele, se esse dom vier para, vamos dizer assim, o teu coração ficar soberbo, ele não vai dar. Se tu não estiver pronto para receber, ele não vai te dar. Então, o que é lá na parte dos talentos, né, Deus coloca? Ele diz assim, né, que se tu no pouco tu for fiel, muito ele te dará. Então começa por aí, nós temos que pegar o que hoje Deus nos dá. E aí, com zelo, com fidelidade, trabalhar o que ele nos deu. E aí ele vai vir e indo acrescentando na nossa vida. E aqui é uma coisa bastante importante, da gente ter esse discernimento. O dom não é nosso, o dom é do Espírito Santo, e é ele que distribui para cada um. Então nós não devemos ter ciúmes, mas o fulano lá tem dom de não sei o que, o fulano e eu, né? Deus também tem um dom para ti, mas só que tu tem que diligentemente trabalhar para aflorar este dom. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Então isso é uma coisa importante. Há diversidade de dons. Então nós temos que entender que Deus não quer que a gente seja ignorante a respeito dos dons espirituais. Isso quer dizer que Ele quer que a gente entenda, conheça os dons e busque esses dons de forma zelosamente. De onde é que vem o engano? Vem o engano pelo desconhecimento, quer dizer, a pessoa não conhece, não sabe sobre os dons, e também pela falta de prática. Então, sempre que Deus te der um presente, trabalhe para usufruir desse presente, de colocar ele no teu dia a dia. O que é um dom? Então, a palavra, ela vem do grego, né, charismata, que significa presente, dádiva, um privilégio adquirido de modo sobrenatural. Então, dom é diferente de talento, né? Talento é algo que Deus te dá desde lá do nascimento, né? Às vezes tem pessoas que têm um talento para música, por exemplo, um talento para desenho, para fazer refeições. Isso são talentos que Deus nos dá e já vem com a gente, ou a gente adquire isso. Deus permite que a gente adquira esses talentos. Mas o dom, ele é sobrenatural, é algo que não tem uma explicação, vamos dizer assim, natural. Estes são capacidades espirituais dadas pelo Espírito Santo, segundo a sua escolha, para serem usados no reino de Deus. Então isso também é uma coisa sempre importante de frisar, que é o Espírito que dá, ele dá a quem ele quer e ele dá para um bem útil. Um só e mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Este
não são concedidos para vantagem pessoal ou privilégio sobre os outros, mas sim para a edificação e fortalecimento do corpo. Então é para este objetivo que os dons são nos dados. O dom ele tem que ser útil. Útil para quem? Para o corpo de Cristo. Útil para quem? Para a expansão do reino. É para isso que o Espírito Santo concede dons à sua igreja. Cada um administre aos outros o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então aqui o que está falando? Está falando que se Deus me deu um dom, eu tenho que agradecer por esse dom, porque é uma dádiva, é um presente, eu tenho que receber ele como um presente, mas eu não posso não exercitar esse dom. Eu devo exercitar. Na verdade, isso é uma maneira de adoração ao Senhor no momento que eu exerço o meu dom diligentemente. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar nele, para a edificação da igreja. Novamente, 1 Coríntios 14, 12 está reforçando. Qual é a finalidade do dom? Para a edificação da igreja. Como podemos adquirir dons? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Então aqui está dizendo que nós podemos pedir dons para o Espírito Santo. Diligentemente pedir, só que ele vai olhar para o nosso coração, qual a motivação do nosso coração para pedir esse dom. E se nós estamos prontos, maduros para receber esse dom, e esse dom for útil para o reino. O que é zelo? Então, zelo significa uma dedicação ardente, cuidadosa, Não para escolher o dom, pois isso é o Espírito que faz, mas devemos desejar os dons para edificar a casa do Senhor e sermos bênçãos para os irmãos, bênçãos para o reino. Atenção, cuidado! Sem amor, os dons não trazem benefícios reais. Lembram que a gente conversou sobre o principal, o mais importante, fruto do Espírito Santo, que era pelo qual a gente seria reconhecido como filho do Altíssimo? É o amor. Deus é amor. Então, através de nós, o amor de Deus vai fluir, o amor ágape de Deus. E esse amor vai ser algo que o mundo vai reconhecer, que é um amor sem interesse. Quando amamos e nos colocamos em posição de servir, aí o Espírito Santo automaticamente derrama dons sobre a nossa vida. Então, o que o Espírito Santo espera de nós? Um coração de servo. Então, quando eu consigo transformar o meu coração de pedra, o meu coração duro, o meu coração idólatra, o meu coração soberbo, consigo, com a ajuda do Espírito Santo, ter um novo coração, um coração moldado ao Senhor, um coração de servo, aí sim, quando eu tenho este coração, o Espírito Santo com certeza vai me usar. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse montes, se eu não tivesse amor, nada seria. Então, o pré-requisito para o uso dos dons dentro da igreja é ter um coração de servo cheio do amor de Deus. Os dons podem ou não estar evidentes na nossa vida. Por isso, cada um de nós deve descobrir o seu dom e usá-lo para o bem de todo o corpo de Cristo. Então, isso é uma coisa também importante. Com o andar, com a nossa caminhada, nós vamos ver que Deus vai colocando coisas na nossa vida. Vai nos dando experiências, vai nos acrescentando. E aí, dentro desse acrescentar, que Ele
vai mostrando os dons que ele nos dá. Os dons de Deus nunca são dados para produzir sensacionalismo e nem como passatempo. Então, olha aqui, né, a gente vê muitas vezes nas reportagens e no Face, em todas essas, na TV, né, coisas sensacionalistas, usando o nome de Deus de uma forma sensacionalista. Deus nunca quis isso, né? Tu não vê isso. Se tu olhar todo o ministério de Jesus, ele não quis isso em nenhum momento. Então, nós também temos que seguir o que Jesus nos ensinou e usar o dom de uma maneira correta. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio das juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor. Então, o que mostra aqui? Mostra que os dons, eles são repartidos na igreja, mas não uma pessoa tem todos os dons. Não, na verdade, o Espírito Santo dá dons diferentes para as pessoas diferentes. E uma vez eu comentei e perguntei para Deus, né? Eu não entendo, por que não acontece isso? Ele disse assim, porque nós temos o coração soberbo. Porque na verdade tu imagina se tu tivesse tudo. Se tu tivesse tudo, tu não precisaria do outro. Tu não precisaria complementação. Que é exatamente isso que Deus mostra na sua palavra. Que ele quer um corpo, neste corpo, né, tem cabeça, tem mão, tem perna, tem... E tudo isso tem que funcionar de forma harmônica. E cada um tem uma função determinada. Então não adianta, se eu sou mão, eu não posso ser pé. Eu não posso querer ser pé. Se eu sou pé, eu não posso querer ser cabeça. Por quê? Porque cada um tem uma finalidade útil. Mas de forma harmônica, nós somos o corpo de Cristo. Então nós temos que ter este cuidado, né? Este zelo pelo uso do dom. Em 1 Coríntios 12, 8, 10 diz assim: a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito dom de cura, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e a outro interpretações de línguas. Aqui tem os 9 dons dados pelo Espírito Santo. Então agora nós vamos conversar sobre cada um deles. Palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria, nós temos que entender que existem 3 tipos de palavras de sabedoria. Tem a satânica, porque Satanás copia tudo o que Deus faz. Então isso é uma coisa importante da gente ter esse entendimento, que é empregada para fins malignos, né? Tem astúcia, tem engano, tem soberba e tem só uma aparência do bem. Então quem já teve a infelicidade de ir, né, num centro de macumba ou pegar um passe ou coisa, muitas vezes a pessoa lá diz alguma coisa para ti, como se fosse palavra de sabedoria. Mas na verdade aquilo é um engano do demônio. Então, assim, isso é uma coisa que nós temos que ter discernimento, e se por acaso nós tivermos tido envolvimento com as trevas, nós temos que pedir perdão para Deus, nós temos que ir lá e selar aquela porta na nossa vida, né, para que a gente não tenha mais essa influência demoníaca na nossa vida. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja, amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorie disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce do alto, antes é terrena, animal e demoníaca, pois a inveja, sentimento faccioso,
e a confusão e toda espécie de coisas ruins. Então aqui é em Tiago 3, 14, 6. Então aqui está mostrando na palavra que essa palavra de satânica, ela existe. E nós temos que ter cuidado com ela. Cuidado para não ouvir essa palavra satânica. Palavra de sabedoria humana. Claro, Deus nos deu, né, inteligência, nos deu sabedoria. E naturalmente nós podemos usar isso para o bem. Para o nosso bem e para o bem dos nossos irmãos. Então aqui corresponde à sabedoria natural, né, concernente predominantemente à vida presente. O homem pode possuir grande sabedoria natural e, contudo, não ter conhecimento de Deus, que isso também é uma coisa importante, né? Tem muitas pessoas que não conhecem a Deus, mas que são extremamente sábias, extremamente inteligentes. Isso é sabedoria humana. Deus concedeu isso a ele. Mas ele às vezes ainda não tem o conhecimento de Deus. E nós, como cristãos, também, Deus nos deu de presente, lá na nossa concepção, né, a nossa capacidade de aprender, a nossa capacidade de buscar sabedoria. Buscar sabedoria através do conhecimento, buscar sabedoria através das experiências que nós temos na nossa vida. Se algum de vós está querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como acabar? Aqui é Lucas 14, 28. Então aqui mostra um exemplo na palavra, mostrando assim, que o ser humano ele faz planejamento, ele faz orçamentos, ele faz sonhos, ele edifica coisas. Isto vem da sabedoria humana. E a palavra de sabedoria divina, que essa sim é um dom do Espírito Santo. Provém de Deus pela sua onipresença, onisciência e onipotência. Se caracteriza por adotar os melhores meios para promover a grandeza do reino de Deus. E é dada de forma sobrenatural ao homem, para um bom proveito. 1 Coríntios 2,6. Entretanto, expomos sabedorias entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, que é a sabedoria humana, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Então, a sabedoria divina, ela é sobrenatural, ela é dada pelo Espírito Santo quando há necessidade. Por exemplo, neste momento, nós estamos todos, né, no mundo, pedindo a Deus, clamando a Deus que os cientistas sejam abençoados com sabedoria, com inteligência. Para quê? Para que descubram uma vacina eficaz para este vírus, né, que está, vamos dizer assim, sendo um flagelo na humanidade. Isso nós estamos clamando, a igreja está clamando. Por quê? Para quê? Para que venha uma sabedoria do alto, porque a sabedoria humana não está sendo eficaz. Tudo aquilo que os cientistas sabem ainda não é o suficiente. Então precisa de uma sabedoria vinda do alto, para que possa ter um resultado eficaz. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe improspera, e ser-lhe-á concedida. Isso aqui é em Tiago 1,5. Então isso também é uma coisa bastante importante, é quando nós temos uma dificuldade na nossa vida e nós precisamos de sabedoria. Sabedoria para decidir, sabedoria para construir algo, sabedoria para trabalhar. Eu conto para vocês, quando eu comecei a trabalhar, eu era muito ingênua, assim, muito inexperiente, como todo mundo que inicia a sua carreira profissional. E eu não conhecia muita coisa, eu era bem restrita, né, na parte de conhecimento. E um dia eu precisava fazer um relatório. E aí eu orei para Deus, pedi para Deus me dar sabedoria para fazer aquele relatório. E Deus me deu.
né? Deu para eu fazer e eu consegui fazer uma coisa que eu sabia que, por mim, naquele momento eu não tinha capacitação para fazer. Mas Deus é poderoso para fazer. Então, ele, se tu pedir, ele vai lhe dar. Palavra de conhecimento é dada de forma sobrenatural ao homem pelo Espírito Santo. Envolve uma implicação sobrenatural. Por quê? Porque é um dom. De fatos que no momento nenhum indivíduo, por outro modo, poderia compreender por meios naturais. A palavra de conhecimento é uma revelação de uma série de ações que se baseiam no perfeito conhecimento de Deus. Deus manifesta no momento oportuno e sempre para um fim útil, não trivial. Tem a finalidade de preservar o bem da igreja e promover a glória do Senhor. Bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos tivestes, e este que agora tens não é teu marido. Aqui mostra Jesus, né? Mostrando este dom. Vamos dizer assim, aquela mulher, ela tinha falado para Jesus que ela já tinha 5 maridos antes? Não. Né? Então, Jesus soube disso. Por quê? Porque o Espírito Santo revelou essa informação. Fé é o próximo dom. Então, assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, na verdade, fé tem a ver com confiança. Fé tem a ver com relacionamento com Deus. Fé tem a ver assim, ó, saber que Deus é bom, saber que Deus é contigo, saber que Deus vai prover as coisas para ti. É a segurança de plena vitória em quaisquer adversidade. Existe a fé natural. É a capacidade que todo homem tem de crer num ser supremo ou crer que as coisas funcionam. Por exemplo, vamos pegar. Quando eu entro no carro, eu tenho fé que eu vou ligar o carro e o carro vai andar. É uma fé natural. Isso é fé natural. Eu tenho fé que aquilo vai acontecer e aquilo, para mim, acontece. Fé comum é a fé que toda pessoa regenerada possui. Vem do ouvir da palavra de Deus, pela oração, pela obediência e pela confiança nas promessas de Deus. Então, no momento que eu entreguei a minha vida para Jesus, o Espírito Santo começou a habitar em mim. Então, naturalmente, eu vou começar a crescer na fé. Naturalmente, quanto mais eu conhecer de Deus, quanto eu mais conhecer da sua palavra, mais fé eu vou ter nas suas promessas. E tem a fé que é o dom do Espírito Santo, que é uma fé sobrenatural, que é diferente da fé comum. Então, a fé sobrenatural, ela provém do Espírito Santo. E ela não tem, vamos dizer assim, limitações. Né? Por quê? Porque ela vem do alto. E ela é uma fé grandiosa, é uma fé que faz milagre.